Como ganhar dinheiro TV apresenta. Conta um pouco da história do Charles. Você estava falando tanto dele. Vocês se conheceram lá no começo, né? O Charles, ele vem da mesma comunidade que eu venho em Belo Horizonte, né? Na mesma assim, o Charles morava na Indiana, que é uma pequena comunidade que tem dentro do bairro Jardim América, e eu morava na Vila Ventosa, que é a comunidade que fica acima do bairro Jardim América. E o Charles, para você entender de onde vem esse cara, com 12 anos de idade, ele perde o pai. E aí, no velório do pai dele, ele sofrendo a dor do pai, a mãe dele vira para ele e fala: engole o choro que você agora é o homem da casa. E aí ele tem que engolir o choro e ajudar a criar os demais. Só que esse cara sempre acreditou que Belo Horizonte fica entre um monte de montanha, né? Um monte de montanha. A galera ficava viajando naquelas montanhas e vendo aquele universo ali dentro, e o Charles sempre acreditava: cara, deve ter alguma coisa do outro lado dessas montanhas aí, eu vou querer conhecer o que é. Ele não sabia o que era, mas ele já tinha essa curiosidade. E aí ele começou a cuidar, a história dele é muito parecida com a minha, ele teve que abrir mão da infância para colocar comida na mesa e para criar os irmãos. Aí ele começou a cuidar desse pouco dinheiro que chegava, ele queria fugir daquele caos, daquela miséria, daquela escassez. Ele também nasceu no meio de arma, no meio de prostituição, no meio de tráfico. E aquilo não atraiu esse cara. Ele também tem uma fé muito parecida com a minha. E ele começou a querer ter sua primeira casa. E depois ele começou a entender que se ele tivesse mais uma casa e alugasse, poderia virar uma renda. E ele começou a lutar para ter essa segunda casa. E começou a lutar para ter a terceira casa. Hoje ele tem 10 casas em Belo Horizonte. Ele tem uma vila residencial em Belo Horizonte com 10 casas alugadas. Ele tem um sítio grande em Belo Horizonte. Ele tem um casamento lindo com uma esposa que tem uma fé inabalável, que é a Flávia. Pai da Ana Clara e da Isabela, que 2 filhas que dispensam comentários aqui do nível de fé e de percepção de vida que elas têm. E é barbeiro, tem uma barbearia em Belo Horizonte. E é um cara que conheço há anos, que eu só vi lutar na vida, só vi lutar. E lá atrás, teve uma época que o maior dinheiro que esse cara pegou na vida dele foi 20 mil reais. Ele é um cara que desenvolveu a técnica de juntar as goteiras de dinheiro que pingavam e encher copo de tantas goteiras e usar a seu favor. Só que teve uma vez que ele chegou a 20 mil reais, foi o maior dinheiro que ele pegou, e nessa época eu ainda morava na Ventosa. E ele me emprestou 2 mil reais. Ele não tinha garantia nenhuma para além da minha palavra que eu ia pagar ele aqueles 2 mil reais. Mas ele me emprestou assim mesmo. E hoje... Aí eu fui embora de Belo Horizonte em 2016. Voltei em 2018 com a vida transformada. Criamos o Instituto Pega a Visão. E aí eu chamo esse cara e falo: agora chegou a hora da gente rodar o mundo. Porque tomou água quente ao meu lado. E para tomar da minha água gelada, tem que ter tomado água quente ao meu lado. Ou para tomar da minha água gelada, tem que ter passado sede ao meu lado. Ah, Cris fala essa frase sua aqui, né? É, citei aqui uma vez. Mas é muito importante a gente ter, como você disse, né? Lembrar o lugar de onde veio e quem estava com a gente desde o início. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoa que você não pode esquecer na sua vida. Quem te colocou em tempos difíceis, quem te viu em tempos difíceis e não fez questão de te ajudar a sair de lá, e quem te ajudou em tempos difíceis. Então, isso é saber quem passou sede ao seu lado, quem se propôs a tomar água quente ao seu lado, quem tinha água quando você estava com sede e não se propôs em te dar. Porque quando você chegar na sua água gelada, de tanto não desistir, você vai chegar na sua água gelada, você tem noção com exatidão para quem você pode oferecer daquela água. É simples assim. Sim. Eu acho muito legal quando você fala isso nos vídeos. Você fala assim, de tanto desistir, uma hora você chega. De tanto não desistir, uma hora você acaba conseguindo. E eu sou esse teimoso, né? E eu fui um cara que foi muito humilhado na vida, né? Porque eu sempre fui sonhador demais. Sonhador, assim, eu sempre tive instinto de liderança. O instinto de liderança incomoda muito, né? Então eu falava de alcançar algumas coisas que para a realidade que eu tinha era quase que surto. Só que eu falava. E aí a galera humilhava, a galera zombava. E aí eu sempre ia guardando. A galera zombava em rede social. E eu sempre ia guardando os prints. Eu costumo dizer que eu não guardo raiva, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. Mas print eu guardo. Então, print a gente guarda. Pra gente saber conseguir enxergar o seu destino e a maneira que as pessoas te trataram em cada fase da sua vida. Sim. Quem zombou quando você era sonhador, quem não comprou quando você ofereceu ainda como sonhador, quem criticou sem motivo. Então é importante, isso diz para vocês, tá, galera? Hoje eu trabalho com água,
Hoje eu trabalho com livro, com publicidade, hoje eu trabalho com lavoura e trabalho com prints também. Façam como eu, seja lá o produto que você trabalhe, seja lá o serviço que você trabalhe, não deixe de trabalhar com print. Trabalhamos com prints. Pega essa visão. É muito doido essa... E é a vida real, tá? Sim, claro. Claro. Mas é muito doido essa capacidade que... Você é uma das pessoas que tem isso, de repente falar uma frase e essa frase ter tanto efeito, assim, na vida de outras pessoas. Eu fico imaginando, porque às vezes eu não posto tanta coisa assim, mas quando eu posto, sempre vem uma mensagem de precisava ouvir isso hoje. Mudou meu dia. Nossa, aconteceu tal coisa. Teve uma vez que eu postei uma foto e escrevi assim... eu não sei como termina a minha história, mas em nenhum capítulo você vai ler que eu desisti. E postei. Ok, passou o dia. Eu tinha postado, era meio da tarde, sei lá. À noite, uma amiga minha me liga chorando. A gente tava algum tempo sem conversar, mas é aqueles amigos que assim, passa 20 anos, mas continua a mesma coisa, sabe? Chorando. Cris, você não sabe o impacto que teve essa frase no meu dia. Porque eu tava assim, tava assada, e aí, obviamente, conto coisas que eu não vou dizer aqui, mas eu fiquei tão impactada, porque eu falei, cara, porque muitas vezes as pessoas mandam mensagem, são pessoas que a gente não conhece. Então a gente não tem muito parâmetro, né, da mudança que teve ou não. Ela tava ali, minha amiga, chorando por uma frase que leu. Eu fico imaginando quantas mensagens você não recebe, assim, de gente próxima ou não. É muita mensagem. Hoje, durante uma live, você lê nos comentários, você salvou minha vida, aquele vídeo tal salvou minha vida. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma filha me relatando que a mãe dela, ela estava para cometer um ato de suicídio e a filha mandou um vídeo meu para a mãe dela. E a mãe dela assistiu o meu vídeo e por causa desse vídeo ela não cometeu um ato de suicídio. Isso é de uma grandeza absurda. É digno de a gente colocar o joelho no chão e agradecer a Deus. Porque todos os dias eu amanheço e falo, meu Deus, me permita identificar a minha missão e trabalhar no sentido de cumpri-la antes desse dia terminar. E talvez naquele dia, aquele vídeo foi só para aquela pessoa, para que aquela pessoa não desse fim na própria vida. Isso. Porque a nossa gente, ela é muito carente dessas coisas, né? Muito carente de conhecimento, muito carente de referências palpáveis, muito carente de gente igual que conseguiu, muito carente de controle emocional, muito carente de educação financeira, é carente dessas coisas todas. E o caos que está o mundo aí levam as pessoas até esse extremo de querer tirar a própria vida. E quando a sua caminhada é digna, abençoada a ponto de impedir um ato desse, e essa informação chega até você, tá louco. Eu, vez ou outra, eu posto no meu WhatsApp. São poucas pessoas, salvo engano, são 79 pessoas que têm meu número de WhatsApp. Então eu posto lá algumas mensagens. É claro que eu preservo as pessoas que mandaram, mas eu posto algumas coisas lá que eu choro. Eu sou chorão pra caramba, né? E de depoimento que você lê e fala, cara, valeu viver até essa data para chegar nesse depoimento aqui. Sim. Então é transformador para mim saber que a minha história transforma outras vidas, né? Claro. Isso é o troféu maior, não é nem a condição que eu alcancei, não é isso. É saber que o que eu faço motiva outras vidas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.